Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para finalizarmos o último webinário deste ano de 2016. Tenho certeza que muitos de vocês têm nos acompanhado desde o início do ano e dessa vez, como é o último, nós preparamos uma surpresa. Temos dois alunos muito queridos que vão compartilhar as suas experiências conosco de superação, de emagrecimento, para que você possa se inspirar também e fazer parte desta família. Eu sou a Roseli Luz, eu emagreci aqui na Meta Real também, 30 quilos, já mantenho o meu peso há mais de 25 anos e estou aqui com o Rodrigo, que é um aluno da Meta Real em processo de emagrecimento, já eliminou até o momento 68 quilos, não é, Rô? E com a Damiana, que já emagreceu 30 quilos e está na meta de peso. São duas histórias completamente distintas. O Rodrigo tá numa tacada só, eliminando peso todas as semanas. E a Dani, que vai fazer uma surpresa pra gente no final desse webinário, ela tá conosco já há mais tempo. Vocês vão conhecer a história da Damiana, que eliminou 30 quilos junto com um processo de reconstituição plástica de uma queimadura. Ela teve 35% do corpo queimado quando ela tinha 5 anos de idade. Me conta um pouquinho de você, Dani. Quem é você? Eu sou a Damiana, aluna da Meta Real. Eu sou desenhista de embalagens. Eu desenho, na verdade, a parte estrutural das embalagens. Então, todo mundo acha que é arte, mas não é. Também tem as caixas, né? Como diria minha mãe, eu faço caixinha. E eu me formei em desenho industrial, fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos e tenho os planos de ser futura orientadora da Meta Real. Em breve, né? E o Rô? Eu sou o Rodrigo, eu tenho 43 anos, eu sou enfermeiro desde 1999, formado pela USP de Ribeirão Preto. E tenho pós-graduação em terapia intensiva. E sempre trabalhei na área hospitalar. E no momento eu trabalho na terapia intensiva do UTI de trauma. Sou aluno da Meta Real desde março deste ano. E uma coisa bem bacana que nós estávamos conversando antes de iniciar essa gravação é que o Rodrigo, ele trabalha em esquema de plantão, Isso, né? Isso mesmo. Eu trabalho 12 por 36 à noite. E como orientadora aqui da Meta Real, muitas vezes já me apresentaram isso, né, quem tem essa profissão, como uma dificuldade, um obstáculo para conseguir colocar o método em prática. Então é bem bacana se espelhar na história do Rodrigo, porque é possível, né, mesmo tendo uma rotina diferente dos demais. Quem quer arruma um jeito, né, Rô? Bom, eu esqueci de contar uma coisa para vocês. Além de ter emagrecido aqui na Meta Real, eu sou orientadora e sou coordenadora geral da empresa. Eu vou passar a bola agora para a Damiana, a gente vai conhecer um pouquinho da história da Dami, né? E em seguida a gente vai falar com o Rô também. Na verdade a gente vai bater um papo, não tem assim uma sequência, primeiro a Dami, depois o Rô. Se eu conseguir eu deixo os dois falarem, porque a que mais fala aqui sou eu, né? Dani, como é que foi a sua chegada na Meta Real? Como é que foi a tua história? Você pode participar também, tá? Tá bom. Então eu me queimei com 5 anos. Os meus pais, eles tinham um restaurante antes até de eu nascer. E assim, eu acho que eu me sentia muito autoconfiante na questão do fogo, porque era fogão industrial, o forno de pizza era a gás. E eu ficava lá, eu ajudava minha mãe, pagava as coxinhas, então sempre muito no meio da comida. E aí, com 5 anos, um dia minha mãe foi limpar a coifa com soda cáustica e ela falou assim pra minha irmã: leva ela pra casa pra eu limpar, e se cair soda cáustica nela eu morro. E aí eu subi na minha casa, que o restaurante era embaixo, e eu tinha ganhado um bonequinho de madeira e eu não sei porquê, eu acabei falando: vou pintar o chapeuzinho dele de preto. Era uma charrete com um bonequinho. E a gente tinha ganhado de um cliente. E aí eu fui no armário, peguei palito de fósforo, fui até a sacada da minha casa, comecei a riscar e começou a fazer a combustão, eu comecei a pintar. E eu não sei como, né, encostou no meu vestido de lese.
E eu saí correndo pela casa até que a minha irmã me encontrou, abafou o fogo e Isso você tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. E até essa idade você não tinha problema com peso? Não tinha. Nada? Era uma criança normal, né? Aquela coisa de mãe, você era bebê John, você gordinho, bichifuda, né? Mas E até então, você normal. de criança era taxado como nasceu gordinho ou Não, não? eu era uma criança bem magrela. Bem- Inclusive eu fazia aqueles tratamentos caseiros, engordar, ovo de pata com fígado. E nada funcionava, Não né? Os funcionava. sinais do corpo eram Né? intactos. E era uma criança bem magrela mesmo, né? Interessante. Tomava aqueles biotônicos, aquelas coisas assim, né? Pra abrir o apetite. Né, tem alunos que vêm e falam assim, eu engordei porque quando eu era criança eu tomava biotônico. Aí eu falo, nossa, esse tem efeito, né, por longo período, Abre o porque 40 apetite, anos né? atrás tomou e agora que deu efeito. E aí Aí eu fiquei internada há uns 2 meses, eu lembro que eu saí na véspera do Natal, tomei muito soro, não precisou fazer enxerto, né, porque talvez eu ficaria com 2 sequelas. E eu fiz a raspagem, porque o vestido queimou e a minha pele absorveu. E minha mãe, no desespero, acabou me colocando no chuveiro. Então, aquela água ainda enrugou mais, né? E, enfim, pro hospital, fiquei lá internada, no soro. E depois recebi alta, fiz curativo todos os dias. inclusive nós temos algumas fotos que nós vamos inserir aqui para vocês poderem acompanhar também, né, o caso. A Dami trouxe pra gente, né, a foto da cicatriz e depois das cirurgias também, né, Dami? Isso. E aí, Dani, me conta um pouco mais como foi sua experiência dentro da Meta Real. Na verdade, assim, eu sempre quis muito usar um biquíni. E como parte do meu vestido cicatrizou, né, com carne viva, a gente não conseguiu tirar na raspagem, eu tinha uma área um pouco vermelha e eu tinha medo de machucar, né, com o sol. E eu também, né, por conta do restaurante, fui comendo em excesso, aí quando criança já fui engordando. E quando chegou a adolescência, eu lembro que um dia, assim, eu não me pesava e olhava no espelho daqui pra cima, porque os meus olhos azuis eram um arraso. Então, quando eu subi na balança, que eu olhei 90 quilos, gente, foi tão convicto que eu falei assim, tá errado. A balança. A balança, não era eu, era a balança. E naquele dia eu falei assim, não, eu preciso fazer um regime, eu preciso fazer alguma dieta, né? Então eu vou Isso foi em que começar a ano? emagrecer. Ai, caramba. Mais ou menos. Isso Isso foi antes da Meta Real. 97. Isso Tá. em 97, eu tinha 15 anos. Então aí eu comecei a fazer um regime, porque eu queria usar o biquíni, né? E aí acho que eu emagreci uns 3, 4 quilos, e aí um dia o meu consciente, né, virou e falou assim, pra que você quer emagrecer? Você não pode usar o biquíni, né? Porque olha como você é gorda, né? Então, aquela coisa do pensamento que judia. E eu me judiava muito em relação a isso. E a aceitação também da cicatriz, já que eu só olhava daqui pra cima. Eu sempre desejei usar o biquíni, assim, era uma coisa que eu falava, não, eu vou conseguir de algum jeito, de alguma forma. E é interessante, só fazendo uma ligação das histórias, o Rodrigo estava contando também que o insight dele para poder vir para a Meta Real, ou seja, quando a ficha caiu para vir para a Meta Real, foi justamente na praia. Ele não tinha problema nenhum em colocar o biquíni, quer dizer, biquíni não, brincando, para colocar uma roupa de praia. Mas Isso. foi na praia que você Isso. percebeu Foi assim, na praia que eu me percebi como obeso, né? Eu me percebi como uma pessoa que realmente estava totalmente acima do peso. Então foi nesse momento que eu percebi que tinha que fazer alguma coisa por mim, que ninguém poderia mais fazer por mim a não ser eu mesmo. E eu acho legal ir cruzando as histórias, porque, como eu falei anteriormente, você vem emagrecendo de uma forma muito eficaz, uma velocidade rápida. A Dami tem uma outra história, mas a gente começa a perceber que tem algumas situações que se assemelham até no... Qual foi a motivação? O que fez realmente o despertar? Porque cada pessoa vai ter o seu despertar para esse processo de emagrecimento. E às vezes esse despertar é até mesmo se espelhar numa história parecida com aquela que a gente vivencia. E o sucesso é possível para todos. Então não tinha problema com autoestima. O Rodrigo até você me contou que não, estava tudo bem, estava com excesso de peso, tudo bem. E olha que excesso de peso, 188 quilos. Foi 188 quilos. Quando eu cheguei aqui na Meta Real, a balança não conseguiu acusar o peso. Nossa balança pesa até 180 quilos.
Tomou um susto? Tomei um susto. Igual os 90 quilos? Mas diferente dela, eu sabia que a culpa também era minha. A culpa realmente, a culpa é totalmente minha. Eu falei, a banda só tá me mostrando aquilo, tá refletindo aquilo que eu fiz com a minha vida até hoje, até ontem. Até antes de você começar a meta. Antes de começar a meta. E aí depois desse regime não foi bem sucedido? Não foi bem sucedido, eu assim acabei desistindo e é uma coisa assim que eu achava que eu tinha que representar algo que hoje eu vejo que faz parte de mim, que é ser divertida, ser alegre, engraçada, então assim, era uma forma de eu externar que eu tava bem, mas eu não tava ali comigo, né? Então, até as pessoas sempre falam, nossa, a menina nunca tá brava, né? Ela tá sempre assim, desse jeito meio zen. E isso é legal, porque acabou se tornando algo da minha essência, né? E era muito difícil pra mim lidar com a questão do corpo e da comida, uma vez que a gente teve restaurante por 20 anos, né? E era tudo, era chocolate, era sorvete, era parmegiana, era coxinha, era tudo, né? Meus pais faziam de tudo. Então, e nunca era um. Então, uma parte bastante difícil no processo do método era comer a quantidade uma única vez, né? E tinha aquela coisa, né? Comer enquanto prepara, a hora que tá na mesa, daqui a pouco, mais refrigerante. Então, era uma orgia gastronômica, literalmente. E era o dia inteiro, gente. Eu comia o dia inteiro. Tanto que quando eu fiz esses 15 anos, que eu cheguei nos 90 quilos, eu olho assim as minhas fotos e eu vejo que eu tô realmente muito longe da minha essência. Muito, muito longe. Né? Longe das coisas que eu gostava, longe de mim. E na época, né, eu não podia fazer plástica, porque ainda tinha fase de crescimento, então eu só poderia fazer a plástica com 18 anos, que foi o recomendado. Então, quando eu fui atrás, né, da cirurgia plástica, foi quando começou essa ascensão do silicone, parcelar, e ninguém queria pegar o meu caso. E eu procurava várias coisas na internet, né, e eu falava assim, não é possível, algum médico vai me ajudar. Porque a extensão da minha cicatriz, ela era grande, e a minha silhueta, ela ficou perfeita. E a gente não podia apenas, vamos cortar e puxar a pele. Tinha que ser um processo lento, porque eu poderia ficar torta. Então, o resultado final poderia ser muito pior, né? Perder o umbigo, não tem como fazer, tinha como fazer o descolamento dessa área da pele para poder simplesmente abrir, cortou e puxou. E aí eu fui numa escola de medicina, e aí o médico, o residente, falou assim, ai, você é tão bonita. Eu acho melhor você se cuidar emocionalmente, vai fazer um tratamento, vai fazer uma terapia, porque assim a gente pode mexer e dar muito errado. Eu falo, não, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Então, eu fiz minha faculdade primeiro, né, coloquei outras prioridades, mas sempre alimentando. E eu lembro que teve um caso de uma senhora que, acho que foi nos Estados Unidos, que um cachorro comeu o rosto dela e eles conseguiram fazer a reconstituição. E eu falava assim, mas se fez o rosto dela, vai fazer em mim também. E aí eu fui passando, né, marquei em vários hospitais, até que eu consegui ir no Hospital das Clínicas e eles simularam uma gravidez nas minhas costas e eles iam trazer. E nessa época você já estava no Meta Real? Então, aí eu resolvi fazer, mas foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei, né, assim, marcando a cirurgia, decidi o processo, falei, ok, eu super aceito, né, tava super empolgada, mas eu comecei a comer muito. E eu queria emagrecer para poder ajudar no tratamento, para sobrar a pele. E aí, teve um dia que eu caí na real, né? Eu falei assim pra mim mesma. E aí, qual vai ser a desculpa pra você comer em excesso, já que você usa a cicatriz como desculpa? Depois desse seu insight, né, que desculpa que você ia ter para continuar gordinha se você precisava até mesmo de pele para poder fazer a plástica. O que aconteceu? Então, o uso do expansor, ele me restringia em algumas coisas. Por exemplo, eu não poderia colocar o expansor na barriga, porque uma vez que a gente expandisse, ele ia empurrar os meus órgãos para baixo, então minha pele não ia esticar. Tinha que ser em cima do osso ou do músculo, então não tinha outro lugar a não ser nas costas. E eu não poderia fazer uma dieta ou tomar um remédio, né, essas coisas meio malucas ou rápidas, imediatistas, porque o expansor poderia rejeitar. Então tinha todo um risco, né? Bacana isso. Ou eu faço direitinho, ou eu faço direitinho. E quem me falou da Meta Real foi uma prima minha, em 95. E eu falei assim, e eu sempre, assim, entrava no site, né, quando eu fazia faculdade, eu sempre lia, acompanhava até o seu blog. E aí eu falei assim, eu vou lá me inscrever.
né? Porque, pelo visto, come balanceado, equilibrado, tem as palestras, então eu até então não tinha ido, né? E aí eu acabei me fazendo a matrícula e fui desenvolvendo o processo. Então a gente faz o exercício da autoimagem. Ah, eu tô com um exercício de autoimagem aqui. Esse daqui é o exercício de autoimagem da Dani. Eu perguntei também para o Rodrigo se ele faz o dele, ele não trouxe, mas ele pratica. Qual que é a ideia desse exercício de autoimagem? O nosso último, penúltimo, né, que esse será o último hangout, que foi com a Rosana, ela falou bastante disso, né, sobre identificação com o corpo gordo e identificação com o corpo magro. Então, quando a gente vem para a meta real, não basta a gente estabelecer uma meta numérica. Ah, eu quero pesar 60 quilos, eu quero pesar 96 quilos. É importante definir, através de uma montagem, uma meta estética, né, na qual a pessoa ela escolhe um corpo parecido com o biotipo dela e faz uma montagem colocando o rosto. Então, o que é bacana é que aqui a gente tem a montagem do autoimagem. Isso foi uma montagem que a Damiana fez. E olha agora, olha isso. Tô até mais magrinha que a outra imagem. Ficou maravilhoso. E eu não tinha a referência do corpo magro, né? Porque como eu tive obesidade infantil, foi se arrastando. Então, quando eu fazia o exercício na frente do espelho, a bolinha tava crescendo aqui. Aí eu falei assim, estou emagrecendo aqui. Mas do outro lado também, né? Estou emagrecendo aqui e na perna. Então, eu focava os pontos principais, né? Com os recursos que eu tinha. Né, que para o cérebro realmente entender, e a questão da referência, porque até então, né, às vezes a pessoa tem aquele ciclo engorda, emagrece, ela tem uma referência, aí eu não tinha, né, a trajetória foi sempre... Daí a importância do exercício de autoimagem. Isso. E aí foi muito legal, porque como eu não enfrentava o espelho, eu fui fazer dança de salão, então eu tinha aqueles espelhos enormes na aula e tinha o espelho para fazer o exercício de autoimagem. Então foi muito importante para mim. Né, para me conhecer, para ver como que realmente era o meu corpo, as coisas que eu escondia. Então foi uma experiência ótima. E aí você começou a emagrecer, foi tranquilo? Foi tranquilo, e assim, como a bolsinha quando ia chegando no final, né, que a gente colocava, por exemplo, eles colocavam 1 litro, mas a gente ia com 3. Então o peso assim, ele oscilava. Então eu só sabia que quanto eu tinha emagrecido quando eu realmente tirava ou esvaziava. Mas era engraçado, porque assim, eu me queimei, e aí as mães dos meus amiguinhos falavam assim, ah, você é tão linda, mas você é tão gordinha. Eu falava assim, sabe o que que é? É que eu me queimei e eu tomei muito soro. Eu enfatizava muito. A história do biotônico também. Eu tomava muito soro e por isso que eu sou assim acima do peso. Elas, ai, é verdade, soro engorda. Então eu fiz todo o processo, né, foram 10 cirurgias, tomei o soro e não engordei. Porque foi a questão da mudança mesmo do comportamento, da alimentação, né, e da cabeça. Acho que a cabeça é o principal, né? Vamos ver um pouquinho da história do Rô. Depois eu fico imaginando a cena, você lá na praia, e uma coisa que também, como eu passei pela experiência da obesidade, a Dani também, é aquela sensação quando cai a ficha, né? Que a gente se percebe acima do peso, que a gente estava falando, do sofrimento, que a gente não dá conta, porque a gente se imune de uma série de mecanismos de defesa até aquele dia que você fala, putz, a sensação de derrota, parece que é cair lá no fundo do poço. A sensação foi que, assim, eu nunca fiz nada certo na minha vida. Ia ser mais uma coisa que deu errado, sou eu mesmo, né? É o meu peso. E a impressão que estão todos te olhando, né? A impressão que você está sempre sendo apontado por alguma coisa, e talvez nem seja isso, estava todo mundo curtindo sua praia, mas a sensação, a sensação é que você é o foco. E aí eu tomei a decisão naquele dia, alguma coisa eu preciso fazer na minha vida. E aí já tinha conversado com uma amiga que conhecia o método e falou, vai lá na Meta Real. Aí uma noite antes eu comecei a pesquisar, vi o método e vim para cá. E aí teve a palestra que eu vim, era fazer as pazes com as coisas de comer. Que é a essência do nosso método, né? Fazer as pazes com a comida. E aí eu falei para mim mesmo, né? Mim mesma, eu vou me dar essa chance. Então eu tenho que dar chance para o método, eu tenho que dar chance para mim, para eu fazer alguma coisa para mim agora. Então esse ano é meu, ninguém tasca. Eu vi primeiro. E uma coisa que eu acho que é bem interessante, né, eu acabo acompanhando, né, os alunos, alguns de perto, o Rodrigo
está comigo, a Damiana já conheço há algum tempo. Inclusive, a gente vai colocar um link para vocês assistirem uma matéria no Record, como é que chama aquele programa? Câmera Record. No Câmera Record, que a Damiana participou, contando toda essa história de superação dela. E eu estava conversando com o Rodrigo antes, e ele estava também deixando muito claro que é um processo, né, Rô? Apesar desse ano ser seu, ninguém tasca, ainda escorrega algumas coisas. Sim. Às vezes, ainda é necessário um empenho, um foco para colocar as diretrizes em prática. Sim, isso é diário, todo dia eu tenho que me concentrar naquilo que estou fazendo, concentrar no que eu vou comer, né, concentrar no exercício que eu vou fazer para ajudar na redução de peso, porque é um processo, eu ainda tenho muitos insights de algumas coisas, né, eu ainda tenho muito mecanismos de autodefesa, eu tenho ainda muitas coisas, muitos gatilhos de compulsão. Então, eu tenho que sempre me policiar, sempre me disciplinar. Então, isso ainda mais na sua área, né? Como enfermeiro, ganha muita coisa, né? De comer chocolate, você é muito presenteado com essas coisas. A gente é muito presenteado, tem chocolate, ou mesmo o pessoal acaba fazendo uma vaquinha, vai fazer compra de alguma coisa, para todo mundo se confraternizar no plantão. Então, tem que se policiar bastante. Mas isso também é uma vitória, de conseguir ganhar as coisas, mas neste momento não vou comer isso, porque é uma escolha minha, eu posso comer um pedaço de alguma coisa na hora da minha fome física junto com a alimentação. Que bacana. E como a gente está falando de superação, nos bastidores a gente estava conversando, e vocês podem imaginar 68 quilos a mais, o quanto isso pesa no corpo, né? E dificulta uma série de questões como a própria locomoção. Sim. E o Rodrigo estava falando que ele agora já está até correndo. Acredita, Dani? A Dani, depois ela vai mostrar o que ela fez na cicatriz. Vocês vão ver que surpresa bacana no final ela vai mostrar pra gente. Mas o Rodrigo, ele mal conseguia se movimentar. Isso mesmo. Eu sempre falo que eu levava o meu corpo para os lugares. Não era eu que ia. Olha que bacana. Né? Era o meu corpo que eu tinha que levantar, que eu tinha que subir, que eu tinha que descer. Na minha profissão eu tenho que ter muita mobilidade para fazer as coisas e eu sempre estava me levando, eu sempre estava me carregando, né? E hoje já consigo correr, não é muito tempo, não sou um maratonista nem nada, mas 30 minutos, fazer aquelas séries pequenas. Mas isso eu acho que é um ganho que alimenta tanto a alma da gente, porque mal conseguir andar, ou como você estava me contando, no início, né, nos 2 primeiros meses, você não fez nenhum tipo de atividade física. O método, ele não associa atividade física, né, não é obrigatório. Se você seguir o programa alimentar, e principalmente os sinais do corpo, respeitar a fome, mastigar bem os alimentos, a saciedade, você já vai ter um resultado de emagrecimento. Necessariamente você não precisa fazer atividade. Mas à medida que vai participando das palestras, a gente vai se comprometendo em fazer o melhor por nós mesmos. Então você quer se hidratar melhor, você quer dormir melhor, você quer se movimentar. E foi o que aconteceu com você, né, Rô? Depois de uns 2 meses você começou a fazer caminhadas. Comecei a fazer caminhada, curtas, caminhadas de 30 minutos, né? E no começo era muito difícil, porque era muito peso. E até o calçado, você falou. Isso, não, eu posso contar. Na primeira semana, era tão difícil calçar o tênis para eu começar a fazer a caminhada que eu fui de chinelo. Por conta do excesso de peso. Por conta do excesso de peso. E aí, né? Ou seja, dificultava a sua mobilidade. A mobilidade para calçar, né? E era mais difícil, então eu ia de chinelo. Mas eu sabia que aquilo era provisório. Olha né? que bacana. Eu sabia que aquilo era um pedaço, né? Esse era só mais uma coisa que eu tinha que superar. Dentro de várias coisas que eu já estava superando dentro de mim. Né? Então, e passou, tá vendo? Consegui calçar o tênis, fui emagrecendo, passou, olha que bacana. E passou, né? Então eu fui emagrecendo e agora 30 minutos correndo, né? Fazendo essas séries de exercício, tá ótimo. Acho que é bem bacana. Né? E na profissão também, né? Isso. Como você falou, a mobilidade, agachar e levantar na Isso. sua área, você precisa muito disso, né? De agachar, levantar, fazer força, alguma coisa, ajudar a pegar um paciente, alguma coisa, e agora já movimento melhor. Eu tenho uma mobilidade maior dentro do plantão, dentro da minha área de trabalho. Né? Isso já fez toda a diferença. E as pessoas?
que você convive auxiliaram, atrapalharam, teve um incentivo? Porque às vezes a gente tem algumas dificuldades em relação a isso também, Sim. né? Eu digo que as pessoas próximas que gostam de mim acompanharam o processo junto comigo, né? Emagreceram junto comigo. E algumas que eu não conhecia tanto desconfiaram e duvidaram que eu poderia conseguir. Uhum. Né? Agora você fala, tá Ah, vendo? bem, Né, Dani? Até você que biquíni, né? O Rodrigo vai botar uma sunguinha. E aí, mas assim, a Maria, porque eu também não escondi nada do processo para ninguém. Né? Porque eu estou em processo, eu estou construindo ainda. Ou seja, você comunicou as pessoas. Comuniquei as pessoas e interessante, eu falei, é um processo meu. Vocês não podem deixar de fazer nada do que vocês faziam. Podem trazer as coisas, podem comer do jeito isso que no vocês seu trabalho, isso no meu trabalho. Né? E em casa também, no convivência com família, com amigos, pode continuar do mesmo jeito, porque o processo é meu. Né? Até fui para casa da minha mãe, ela falou, mas o que eu faço para comer agora? A mãe só não vai fazer nada, vou fazer igualzinho das outras vezes que eu fui visitar. Quem tem que mudar sou eu. Isso é muito bacana. E sabe o que é legal, né? Dentro desse contexto de superação, eu que sou orientadora há 24 anos, né, aqui na Meta Real, eu acompanhei já diversas histórias. Então o Rodrigo está colocando que comunicou às pessoas, tanto a família quanto o trabalho. Né? Então ele encontrou uma estratégia. Eu tenho uma aluna que chegou na Meta acho que já há uns 2 anos e ela fez exatamente o contrário. Ela não contou para ninguém, ela manteve em segredo. Né? E eu me lembro que quando eu entreguei o diploma para ela, foi muito interessante que ela falou, as pessoas nem perceberam que eu estava fazendo alguma coisa, porque o método ele é tão natural, né? Você come de tudo, né? Só não come tudo de uma vez, que as pessoas não perceberam, porque ela se sentia muito fragilizada com o comentário de alguém. Se alguém falasse alguma coisa, ela achava que ela ia titubear e era capaz até de desistir. Então ela encontrou uma estratégia também de não dizer nada. O importante é cada um saber o que funciona para si. E aí consegue fazer o melhor em você. As pessoas... Ainda mais que você estava num processo ainda Você fez 10 cirurgias, né? É porque assim, acho que a gente tem que ter boa sorte também. Eu acho que a questão da determinação, ela é muito importante, porque o seu estado de vida é o que vai fazer o ambiente fluir para aquilo que você quer. Isso é bacana. Né? Então, isso era tanta determinação, só eu só falando, eu vou usar o meu biquíni, eu vou conseguir, eu tô feliz, né? Aí... E pegando esse gancho da determinação, eu até fiz uma chamada, o que é sucesso para cada um? Porque às vezes o sucesso, para alguns, é emagrecer muito em pouco tempo. Né? Então, por isso que eu quis trazer um histórico, né, como o do Rodrigo, tá? Para as pessoas verem que isso é possível. E para outros, sucesso o que é? É chegar no objetivo, independente do tempo que a gente leva para isso. Né? Que aí, eu acho que o caso da Damiana ilustra bem, porque nesse processo todo da reabilitação da cicatriz, também foram 3 anos de Meta Real, entre idas e vindas, mais ou menos? Não, assim, se eu for contar desde da primeira vez que eu me matriculei, foi em 2008, já quase 8 anos, né? Porque quando eu chegava nos 70, 68 quilos, eu empacava, porque chegou um momento que eu, né, assim, com base nas palestras, eu percebi que eu não ia ficar perfeita. Então eu tinha que me sentir feliz. Eu tinha que me sentir confortável. E aí a questão da praia, né? Quando eu me senti confortável, eu falei, olha, eu quero dar um tempo, pelo menos uns 6 meses, tô fazendo muita cirurgia seguida, né? A minha vida tá empacando, a vida social, assim, no sentido de eu poder sair pra dançar, pra poder andar de bicicleta, pra correr. Dá um tempo com a reabilitação da cicatriz. Da cicatriz, né? Sim. Então eu fui fazendo o método, dei uma pausa, né, na cirurgia, mas eu empacava, né? Eu ficava no platô, né? Nos benditos 68, 70 quilos. Aliás, a gente tem um hangout também com a Ana e com a Aurora falando do platô, que faz parte do processo também de emagrecimento. Alguns mais tempo, outros menos tempo, mas chega no sucesso, aqui a gente tem um exemplo. E, assim, eu não vou me recordar muito bem, eu finalizei, né, o processo da cicatriz e eu acabei parando o método, assim, não parei na minha meta de peso.
E aí, assim, passava ano, né? Eu fazia matrícula, e rematrícula, e rematrícula, e rematrícula, e aí empacava e vinha. E esse ano, né, aconteceram algumas situações que eu realmente falei, não, eu vou voltar e eu vou fazer, porque o que me dificultava no método era sair da fome física, e o sair da fome física é o que vai voltando aos maus hábitos alimentares, né? Você vai indo pro mundo profano. Permissividade, né? Uma furadinha aqui, uma concessãozinha ali. A Roseli não tá vendo? A Roseli que se dane. Então, essa questão, né, do platô, para mim, foi bastante significativa, mas a vontade de emagrecer, ela não passa. Né? Vocês falam isso na palestra, então eu desistia, eu voltava, eu ficava um tempo, e desistia, emagreci, voltava, e a vontade não passava. Eu costumo dizer que a vontade de emagrecer só passa quando a gente atinge a meta. Exatamente. Aí você fala, agora tô bem, né? Tô tranquilo. Então, na verdade, né, desses 8 anos eu fui, minhas indas e vindas, mas eu acreditava que em algum momento eu ia despertar mesmo, né? E uma outra coisa que foi muito, eu posso falar de 2 coisas significativas na palestra? 2 palestras que foram muito significativas, uma foi mais no final do ano, acho que ela ainda já ocorreu, não lembro, que a gente resgata a nossa criança interior, então a gente faz... para melhorar a autoestima. Isso. Já a gente né? faz como se fosse uma regressão consciente, né? E você encontra a sua criança interior. Então, primeiro eu visualizava bebê, ia lá no berço, depois eu visualizei, né, no período de idade, e aí quando chegou nos 5 anos, que eu cheguei no hospital, entrei, me olhei lá, toda enfaixadinha, com o soro, e assim, até então eu sempre me culpava e me criticava, e assim, naquela palestra eu consegui me perdoar, e eu consegui entender que era um acidente, que eu não foi proposital, e também a questão de eu me perguntar, mas por que eu não morri? Né? Ia ser mais fácil para todo mundo, até para mim, né? E aí, assim, a gente vê a questão da superação, né? Que eu passei por boas críticas, né? Autocríticas, e eu consegui me perdoar. Então, acho que isso foi muito importante naquele momento que eu estava fazendo o tratamento. E uma outra palestra também que foi muito significativa foi da segunda intenção de estar gordo. Essa palestra eu assisti e eu me via na meta de peso, fazia autoimagem, eu tinha esse referencial, né, os bons hábitos, né, os exercícios que eu sempre gostei, mas eu lá, empacada. E aí depois de anos nessa de faz matrícula e desiste, eu escutei uma piada no rádio, uma piada de loira, pra variar. Uma loira monumental entrava no restaurante e a conotação da piada é que ela era amante do cara. E aí, assim, mas caiu a ficha de uma forma que eu falei, gente, é isso, é esse o meu medo, né? É esse o meu inconsciente de empacar no peso, porque desde pequena, né, as propagandas, a questão da loira, né, o comercial, a propaganda da cerveja, do biquíni, da exposição do corpo, que a loira monumental serve para ser amante. Então, quando essa ficha caiu, eu falei, não, mas esse não é os meus valores. Eu não preciso, assim, ser isso que a mídia passa. E isso impactou muito no emagrecimento, e só realmente com palestra que a gente vai compreender e sustentar. Porque se você toma um remédio, se você toma um shake, você não chega você não chega na conclusão. É o que alguns temas a gente fala, né? O excesso de peso, ele tem um significado, né? O comer em excesso tem alguma intenção. E nós temos, assim, assuntos dos mais variados, né? Não chega a ser isso que a Dani chamou de uma regressão consciente, não chega a ser, mas nós temos um conteúdo que, na verdade, são 52 palestras diferentes e cada uma vai te dando uma ferramenta. Então, a gente sempre fala isso na Meta Real, né? Quando você faz a matrícula, você recebe a caixa. Né? Cada semana que você vem, a gente te dá uma chave de fenda, né? Te dá um parafuso, te dá um alicate. À medida que você vai passando pelas experiências, você tem aquela ferramenta específica para aquele caso. Né? Então, provavelmente, você tendo participado das aulas, você estava aberta, você tinha ferramentas para quando ouviu a piada, pegar a ferramenta certa. Puxa, eu acho que eu me protejo com o excesso de peso para não ser taxada como esta loira
com esses valores, que não são os meus. E aí não tem o que, nem quem, nem situação que te faça engordar, porque isso sedimentou, né, o processo. Teve algum tema assim que te pegou mais também, Rô? O que eu lembro foi os medos, né? Eu achava até então que eu nunca poderia ser atingido por um medo de alguma coisa, eu estou seguindo certinho o método, estou fazendo exercício, estou conseguindo, mas quando chegou, eu tenho medo. Do que você tem medo realmente? Aí eu vi alguma coisa no sentido assim, eu tenho medo de parar de emagrecer. E realmente foi um medo consciente, nossa, eu tenho realmente medo. Eu tenho realmente medo de alguma coisa. Então, e aí com o decorrer da palestra, foi vendo que faz parte do processo sentir o medo, né? Você não pode bloquear também, né? Faz parte do processo você sentir esse medo. E para mim essa palestra também foi muito impactante. E a primeira palestra, fazer as pazes com a coisa de comer, para mim foi assim, abriu um horizonte novo, assim, como a comida sempre achei ela minha amiga e inimiga, né? E agora é uma aliada minha, eu não preciso mais da comida como subterfúgio de alguma coisa. Parece que tira um peso, literalmente, das costas. Parece que tira um peso das costas. Realmente, a comida está aqui para celebrar, né? Para não me suprir de alguma coisa que eu não consigo alimentar com comida. Isso foi bem legal. E essa história de sucesso, né? Quando eu falo, o que é sucesso para você? Eu escuto muitos depoimentos de vários alunos, alguns acabam marcando bastante, e o Rodrigo mesmo, logo no início que eu acompanhei o processo, ele falou uma coisa, nós fizemos até um videozinho desse seu depoimento, acho que você tinha emagrecido uns 10, 15 quilos, foi bem no início do processo? Foi bem no início, 15 quilos. Para 68, foi bem no início. Que eu não lembro se eu te perguntei alguma coisa, o que estavam achando. O que as pessoas agora achavam de você agora que você está emagrecendo? Né? E aí você me respondeu que eu falei assim, muitas não dá vezes... para perceber muito, mas tinha uma pessoa que essa... e a Roseli perguntou, mas quem que é essa pessoa? Não, essa pessoa sou eu. Eu achei muito legal, essa pessoa percebe que eu tô dormindo, antes de falar que era eu, essa pessoa percebe que eu tô dormindo melhor, que eu estou tendo mais facilidade para caminhar, que eu estou me alimentando bem, que eu respiro melhor. Eu falo, mas quem é essa pessoa, né? Aí essa pessoa sou eu. Eu acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para validar todo esse processo de mudança, de superação, de transformação. Né? Como diz a frase, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Né? E eu acho que também é muito bom a gente pontuar que as dificuldades, elas existem, elas surgem no caminho. E você poder contar com o apoio do grupo, não que o grupo vá dividir as suas experiências durante as aulas, porque a Meta Real tem essa característica de passar o conteúdo, né? Não é uma troca só de experiências. Mas você vai ali, você vê que tem pessoas que estão em prol do mesmo objetivo, poder contar com um profissional, nós da Meta Real, a nossa equipe de orientadores, tem essa magia do acolhimento mesmo, independente da experiência de cada um. Né? Por isso que 2 casos de superação tão distintos podem englobar tantas pessoas, porque a gente acolhe mesmo com amor, né, com carinho. Todos os orientadores passaram pelo processo. Então não tem, como é que eu diria, julgamento. Não. A gente quer mesmo, de verdade, auxiliar essas pessoas. Tanto para vocês entenderem como é a essência, né, de um orientador da Meta Real, que a Dami, ela quer ser orientadora, porque foi tão bom para você, né? Foi tanta história, tanta superação, e quem sabe o Rodrigo também, né, vai ser o nosso enfermeiro orientador aqui na Meta Real. Eu acho que isso que é bacana, a gente realmente acreditar que existe essa possibilidade, que é possível emagrecer, né, e validar cada grama eliminado, cada superação que você tem. Há pouco ainda a gente falava da história do churrasco, né, de você participar. Você se sente mais integrado socialmente? Sinto sim. Eu não vou nos lugares socialmente pensando em comida. E antes? Né? Eu ia para comer, entendeu? Eu queria ficar num canto só comendo e não interagir com mais ninguém. E uma festa é muito mais do que isso, né? E isso, estou passando por essas experiências que está sendo muito bom.
E tá sendo libertador mesmo. Isso Acho é que muito essa legal. palavra também é muito forte, É. né? É liberdade, libertador. É você estar com você de verdade, né? Isso, Sem é. uma camada, sem um escudo. E a gente aceitar também as limitações que a gente tem. Não é? Então, persistir no caminho, Sim. saber que cada um tem aí a sua, né, facilidade ou dificuldade, mas que todos têm a possibilidade de chegar no objetivo. Né? E eu acho que o importante também, às vezes, é a cobrança que a gente faz em relação ao tempo, né? Eu, claro, também já me cobrei pelo tempo, já desanimei, mas eu cheguei no fim, né? E é isso que importa. E uma vez você falou uma frase que eu realmente botei ela pra mim, né? Até eu morrer magra. Que é assim, você vai ter a certeza que você vai voltar a engordar? Não, não tenho, mas você tem a certeza que você quer ser magra? Sim. Essa é intrínseca, né? Então não importa a festa, não importa o que te ofereçam, né? Ninguém vai me obrigar mais a nada, né? E assim, o quanto eu me judiava, né? Fisicamente, emocionalmente. Então eu passei por essa experiência que foi muito ruim, foi muito dolorosa em vários sentidos. E hoje, assim, acho que eu desfruto de plena alegria, felicidade e liberdade, né? De comer o que eu quero, na porção certa, respeitando o corpo, e até a própria cabeça, né? Tirando o foco só da comida, porque eu lembro que, assim, eu já tive vários sonhos de que eu tava me empanturrando, isso, assim, é horrível, horrível. Não quero Isso mais é um passar por pesadelo, isso. né? É um pesadelo. Eu Já já teve tive isso? isso, já. Ai, então já eu tô sozinha, não gritava, né? Já tive aluno que sonhou que estava nadando em piscina de tangue e me perguntou, isso é normal? Porque aí é que mostra que existe um período de adaptação também, não é que eu achei interessante até falar, muda o chip, mas a gente leva um período para poder fazer uma nova conexão, né? Então essas coisas às vezes são manifestações mesmo do subconsciente e faz parte do processo de emagrecimento. Uma coisa que eu acho legal no método é que o orientador ele passou pelo método, né? Então ele realmente ele valida e sente o que você sente, né? Então, passa pelos momentos que você passa. Isso é legal, chegar na balança ou mesmo numa conversa e você não ser julgado, né? Que a semana foi difícil, que isso aconteceu, que, né, agora na semana que vem tem outra palestra. Isso dá uma segurança pra gente também. É o acolhimento, É o né? acolhimento. Eu acho que ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas estão tão no automático e a gente sempre tem que ter sucesso em tudo e nem sempre, por isso que eu falo, o que é sucesso? Né? O sucesso é você conseguir algo num tempo que você pré-determinou. Né? Os imprevistos, eles acontecem, mas a superação é mais importante do que o sucesso, porque sem a superação a gente não chega no sucesso. E é o meu sucesso, né? Não é um sucesso fabricado que veio de fora, é o meu sucesso que eu estou expandindo para os outros. É muito diferente, é um jeito de ver diferente. É bem bacana mesmo. Bem... E eu falo assim que, por exemplo, né, no caso do meu acidente, né, de todo esse trauma psicológico, eu podia ter usado drogas, eu podia ter me envolvido com bebida, eu podia ter me envolvido com qualquer coisa, mas eu resolvi comer. E ainda me ajudou na minha plástica, né? Então eu podia também ter seguido qualquer outro caminho, né? Mas eu realmente decidi o caminho da compulsão, da comida, tive, nossa, vários surtos por vários anos, então hoje eu vejo que é realmente assim, sustentado, porque quando você usa droga, você tem que parar, quando você fuma, você tem que parar, agora comer, você não pode parar de comer. Então você tem que aprender a lidar com a situação. Sem dúvida. Então, esse é o mais importante. E voltando assim para fechar a história da Daniana, depois que você fez, né, a cirurgia, removeu a cicatriz, aí teve aquele dia que você resolveu botar o biquíni, né, do jeito que estava, mas depois disso você tomou a decisão de cobrir a sua cicatriz? Foi. Quando eu decidi comprar o biquíni, aí sim eu percebi que entrava a parte psicológica, né? Então, assim, eu ia me expor na praia, as pessoas elas iam olhar, ou às vezes não, então, assim, até que ponto era algo da minha cabeça. Foi confortável? Não, não foi. Mas, assim, foi um grande passo. Porque depois... Foi libertador. Foi libertador. Porque depois eu só usei biquíni. Eu lembro que uma vez a gente fez uma viagem, assim, no grupo, uma chácara, e eles falaram assim, nossa, você teve que fazer uma cirurgia às pressas? Ninguém falava que era uma cicatriz de queimadura. E, nossa, assim, o que aconteceu? Mas ele falou, nossa, você se queimou e fez a placa?
plástica, né? Então, assim, foi engraçado porque eu também já tinha desencanado. E aí eu esperei, né, alguns anos pra pele ficar bem cicatrizada, né, ficar legal. E aí eu fiz uma tatuagem enorme, linda. Que ela vai nos presentear, já que estamos aí na época de Natal, nos mostrando já que o enfoque aqui é a superação. Então a Dami vai lá pôr o biquíni, né? Vou pôr o biquíni. Vocês esperem um pouquinho que a gente já volta. Vai lá, Dami. Tá bom. Bom, agora que a Damiana foi lá preparar a surpresa pra gente, vou conversar um pouquinho mais com você, Rô. Então, a gente está aqui papeando um pouquinho, né? E foram muitos quilos em pouco tempo. Né? E como é que você se sente em relação a isso? Como eu te falei, eu estou no processo, né? Estou aprendendo a me ver e a agir. Teve uma história de você se olhar no espelho do elevador? Eu tomei um susto. Nossa, quem é? Era eu mesmo. E só tava eu, ele mesmo assim, eu tomei um susto. Aí como orientadora eu logo perguntei, você está fazendo exercício de autoimagem porque está reconstruindo essa identidade magra, né? Mas é agregar valor. Acho que é importante agregar valor naquilo, dessas pequenas vitórias, né? Para dar sentido àquilo que eu estou fazendo. Busquei minha saúde? Busquei. Né? Acho que estava num peso, uma obesidade muito mórbida, tinha um risco cardíaco muito grande de ter algum ataque, eu tenho um histórico familiar e eu precisava realmente fazer alguma coisa, tomar uma decisão. E de me ver agora, né? Com tudo normal, valor de pressão, né? Glicose, e tá indo tudo bem nos exames, é a principal. E você é muito jovem, né? Eu tenho 43 anos. Então, muito jovem para um risco cardíaco de 70%, Isso. É muito alto, né? Então precisava realmente fazer alguma coisa pela minha saúde. Mas você tem o bônus, que é você se ver novamente, né? Porque, como a gente estava falando no começo, nunca fui gordinho tanto tempo assim. E você se ver realmente é muito bom. Se resgatar, né? Um resgate. E você se torna mais forte, né? Você vê que você consegue, né? Isso é uma das coisas que eu consigo na minha vida, né? E validar também que é o seu processo, né? Isso, é o meu processo. É uma coisa que a gente também estava conversando, isso eu costumo falar muito nas minhas palestras. Cada um é um indivíduo e tem a sua história. Porque às vezes a gente olha para o caso do Rô e fala, nossa, 68 quilos em poucos meses e eu não consigo, só que o Rodrigo é o Rodrigo e o outro é o outro, você é você. Eu acho que é importante a gente saber que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. O que é legal a gente pegar como essência é que é possível, né? E que cada um vai construir o seu caminho. Eu acho que é importante mostrar a possibilidade. Né? Realmente, no todo o contexto de ser uma possibilidade. Eu sabia que eu poderia conseguir, né? Porque eu sou um indivíduo único, eu tenho qualidades únicas, eu posso conseguir, né? E é o que está acontecendo, né? Eu estou conseguindo, eu estou trabalhando, como a gente falou também. Tem alguns percalços, não é fácil, mas isso faz parte do processo de construção de uma nova pessoa, ou mesmo resgatar aquela pessoa que tinha antes, que estava enterrado, 188 quilos de gordura. E o interessante é que as pessoas perguntam, né? Nossa, mas o que você está fazendo? E a gente estava até brincando que até mesmo dentro do contexto das aulas, porque também tem um mecanismo de buscar uma solução mágica. Quando a gente está diante de um problema que a gente não consegue encontrar uma solução, mas lá, com um problema financeiro, a gente quer logo ganhar na loteria. E às vezes nem joga, né, para ganhar na loteria. E quando a gente vê um caso de sucesso como o seu, a pessoa que está com sobrepeso, logo você vai pensar, o que você está fazendo? Né? Mesmo que seja um parceiro seu no grupo, na meta real mesmo. O que eu acho que eu gostaria também de dizer para vocês é que essa força que o Rodrigo encontrou é dele, está dentro dele. Então, por mais que a gente pergunte para o Rodrigo, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você vai fazer é procurar dentro de você a sua força. Porque todos nós temos. Tem uma frase que me ajudou muito
né, que eu até comentei com o Rô, num momento muito difícil da minha vida, que diz assim: você só sabe a força que você tem quando você descobre que a sua única alternativa é ser forte. E que é possível, né? Não é fácil, é um processo, é contínuo, é todo dia, mas a gente consegue, né? É descobrir em você, dia a dia, que há coisas em você que você nem sabia, que há forças em você que você nem sabia que tinha, que é possível. É isso que eu queria falar. Quero te agradecer muito de coração. Vamos continuar te acompanhando, para você chegar aí na sua meta e vir desfilar de sunga aqui pra gente. Tá bom, precisa ser de biquíni. Porque olha só o que tem por aí, a surpresa. Damiana! Que superação! Que linda! Olha só, ela vai receber o diploma dela de magra de biquíni. Ficou lindo, Dami, não dá pra ver nada, mas não percebe Nossa, mas não nada. parece. Não parece, né? Então, assim, o próprio tatuador falou, você foi muito feliz na escolha do desenho. Porque ele falou que às vezes você faz uma cor chapada e ressalta mais a cicatriz, né? E eu queria, acho que flores, eu achei que era o que dava pra cobrir. Então eu procurei algumas tatuagens de aquarela, né, na internet, e eu mostrei pra ele, ó, falei, ó, tem tipo essa. E aí ele mesclou. Ele foi olhando a foto assim e foi riscando, né? Bacana. E aí ele mesclou e conforme ele foi pintando, né? Depois aquilo, por exemplo, aqui eu ainda tenho, né? Assim, parte da cicatriz, então ele aquarelou um pouco mais. E aqui a minha pele tá muito fina. Então quando ele começou a passar, sangrou um pouquinho. Então a gente já deu essa mescladinha e deixou. Ficou linda. Mas ficou assim, eu fiquei muito, muito feliz. E olha, nós que somos mulheres sabemos, para ter coragem de aparecer assim de biquíni, porque realmente superou. Nossa, a conversa tá muito boa, a gente ainda tá aqui na emoção, na vibração dessa surpresa que a Dami fez pra gente, essas duas histórias maravilhosas de sucesso. Rodrigo também contou muita coisa boa pra gente, e eu quero agradecer a todos vocês. Nós estamos encerrando, né, os webinários desse ano. Vocês têm aí no nosso site metareal.com.br todo o nosso material, e-books, os webinários antigos, né, que nós já fizemos, e quero convidá-los a assistir uma palestra aqui na Meta Real. Quem ainda não conhece, a primeira aula é sem um compromisso de matrícula. Quem sabe no próximo encontro não seja você que esteja aqui compartilhando a sua experiência conosco. Quero mandar um beijo muito grande para toda a nossa equipe que faz esse trabalho maravilhoso. Pode acessar qualquer um dos nossos locais que você terá o acolhimento que você merece. Ok? Vem para a Meta Real. Dami? É o que eu posso dizer, que foi maravilhoso para mim, né? Então, só tem a ganhar, quer dizer, perder os quilos a mais, né? Que não interessam. Aliás, o Rô falou uma frase dessa, né? Quando a gente perde, a gente ganha. Quando a gente perde, a gente ganha, né? A gente perdeu alguns quilos e... Na verdade, a gente elimina, deleta, extermina. Não é só perder, é muito mais do que isso, é liquidar de vez. Obrigado vocês dois, de coração. E o Rodrigo, eu estou convencendo ele a fazer uma promessa pra gente de que quando ele chegar na meta, desfila de sunga também. Tá bom, pensar. Um beijo pra vocês, até o próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau.